Olá, nesta aula falaremos sobre os aspectos de imagem dos cálculos renais. O primeiro método que devemos estudar é a radiografia simples do abdômen. Nela, o cálculo renal se apresenta como uma imagem radiopaca. Nesta imagem podemos ver a sombra renal esquerda nessa região, que é uma imagem com densidade de partes moles, e aqui no seu polo inferior podemos ver uma imagem radiopaca. É um cálculo que provavelmente está dentro do grupamento calicinal inferior. Já do lado direito, nós podemos ver a sombra renal direita sem evidência de cálculos. O grande problema da radiografia na identificação de cálculos é sua baixa acurácia. Isso se deve a três principais motivos. O primeiro é que nem todos os cálculos são radiopacos no raio-x. Aproximadamente 30% deles são radiolucentes, de maneira que não será possível identificá-la. O outro motivo é a sobreposição de alças intestinais, que se projetarão na frente do cálculo, não sendo possível identificá-lo. E o terceiro motivo é a presença de calcificações extrarrenais, que irão confundir o avaliador. Por exemplo, uma calcificação dentro da vesícula biliar pode se projetar em cima da sombra renal e a pessoa que está avaliando aquele exame pode achar que está enxergando um cálculo renal, mas na realidade o paciente possui um cálculo biliar. Nesta imagem ampliada, podemos ver a sombra renal esquerda, nessa região, e no seu interior podemos observar uma imagem radiopaca de contornos irregulares preenchendo o sistema coletor. Esse é o famoso cálculo coraliforme. O próximo exame que estudaremos se chama urografia excretora. Ele é feito através da injeção venosa de contraste iodado que vai circular no sangue do paciente e finalmente será excretado por ambos os rins. Nesse momento de excreção, nós teremos uma boa delineação do sistema coletor, de maneira que será possível identificar pequenos cálculos, além de se ter uma excelente noção da funcionalidade de ambos os rins. Nesse exame também temos os mesmos problemas da sobreposição de alças intestinais, que vão dificultar nossa avaliação. Além disso, esse exame necessita que sejam realizadas múltiplas radiografias do abdômen, de maneira que a dose de radiação no final do estudo não é desprezível. Já na ultrassonografia, como bem sabemos, não é utilizada a radiação. Nessa imagem do rim, observamos o rim direito, essa parte hipoecóica é o seu parênquima renal e essa parte hiperecóica é o seio renal. No interior do seio renal é possível observar uma imagem hiperecóica produtora de sombra acústica posterior. Essa é a imagem típica do cálculo renal. Via de regra, a ultrassonografia é o primeiro exame a ser utilizado na suspeita de cálculo renal. Apesar da sua sensibilidade ser variável para a identificação de cálculos renais, como observamos na imagem facilmente, a ultrassonografia ela tem a capacidade de identificar achados indiretos do cálculo renal, como a hidronefrose. Nessa imagem da direita é possível ver no interior do seio renal uma área anecoica que é compatível com a dilatação dos grupamentos calicinais desse rim. A tomografia computadorizada é o exame padrão ouro para a identificação de cálculos renais. Neste tipo de exame, o cálculo se apresenta como uma imagem hiperdensa, arredondada ou alongada. Podemos observar nessa imagem do lado esquerdo uma imagem alongada, hiperdensa, localizada no grupamento calicinal inferior do rim esquerdo, que é compatível com o cálculo renal. Já nessa imagem menor, uma reformatação coronal do abdômen, é possível ver um cálculo localizado no grupamento calicinal superior do rim esquerdo e na pelve é possível verificar que existe um cálculo localizado na junção uretero-vesical do lado esquerdo. O único tipo de cálculo que não se apresenta hiperdenso na tomografia computadorizada é o cálculo de indinavir, um antirretroviral utilizado nos pacientes HIV positivo. Sempre que avaliamos cálculos renais, devemos fornecer algumas informações básicas. A primeira delas é o número de cálculos, a segunda, a sua localização, a terceira, a sua dimensão. Essa dimensão ela deve ser avaliada tanto no plano axial quanto no plano coronal. Também devemos informar a sua densidade média, pois sabemos que cálculos menos densos
possuem resposta melhor à litotripsia extracorpórea do que cálculos mais densos. Também devemos avaliar a heterogeneidade do cálculo. Nessa imagem do lado direito, é possível ver um cálculo coraliforme com uma área periférica mais densa e uma área central não tão densa quanto a sua periferia. Isso significa que esse cálculo é heterogêneo e sua resposta à litotripsia extracorpórea é melhor do que cálculos homogeneamente densos. Um outro fator que irá impactar na resposta à litotripsia extracorpórea é a distância do cálculo para a pele do paciente. Essa distância ela é medida a partir do centro do cálculo até a pele do paciente. São feitas 3 medidas e se informa a média dessas 3 medidas. Quanto mais distante da pele, mais difícil de quebrar o cálculo e, inversamente, quanto mais próximo da pele, mais fácil desse cálculo ser quebrado. Todas as características também devem ser informadas para cálculos que estão migrando, como cálculos ureterais. Nessa imagem do lado esquerdo, é possível ver um cálculo ureteral no terço médio do ureter. Aqui podemos ver o ureter dilatado e o cálculo localizado no seu terço médio. Além disso, deve-se informar a presença de dilatação da via coletora, como é possível ver esses cálices dilatados e essa pelve dilatada, e edema e espessamento da gordura perirenal e da face pararenal. Chegamos ao fim da aula de aspectos radiológicos dos cálculos renais. Como literatura complementar, sugiro esses 3 artigos, 2 deles publicados na AJR e um deles na Radiographics, que apresentam uma boa revisão sobre o tema. Muito obrigado.